Se você crê mesmo, aplaude a Jesus que vai fazer os milagres na sua vida. Uau, que alegria! Hoje é dia 21 de julho de 2023, ou 3 do mês de Av, de 5.783, segundo o calendário bíblico. Deus, lá em Êxodo capítulo 12, Ele estabeleceu um calendário. Ele diz assim: vocês vão contar os anos a partir desse mês. Que mês? O mês da Páscoa. Por quê? Era uma profecia daquilo que iria acontecer. O que iria acontecer? Que um dia Jesus viria como Cordeiro Pascal e mudaria a nossa vida. A vida de todo homem, toda mulher é uma até Cristo, e depois de Cristo a vida é outra. Há uma mudança radical. Então Deus mandou contar os dias a partir dali, porque Deus tiraria, ou tirou de verdade, o povo de Israel do cativeiro egípcio. Tirou o povo de Israel da onde? Da escravidão de mais de 400 anos. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos foi não só contar os dias, mas entender como que as estações mudam, mas os ciclos se repetem. O que quer dizer isso? A cada tempo, nós vemos que algumas coisas acontecem de novo na nossa vida. Quem já notou isso? Você pode notar, seu filho parece que tem crise sempre na mesma época. As guerras parece que aumentam na mesma época. E ao longo dos anos estudando, eu fui entendendo um pouquinho de tempos e estações. E eu amo compartilhar as coisas que eu aprendi com o Senhor. Então, hoje nós vamos continuar a nossa jornada desse novo mês. O mês de Av é o 5º mês. Diga 5º mês. O 5º mês fala do quê? De uma jornada onde o povo saiu do Egito e está caminhando para a terra prometida. O que significa isso para nós? Nós saímos da escravidão do pecado e estamos caminhando para ser mais parecidos com Jesus. Av significa pai, mas todo pai, para ser pai, tem que ter filho. Então diga assim: Deus ama as crianças e nós abençoamos o ministério infantil com a tia Karen e toda a galera, em nome de Jesus. Você que está em casa não tem tia Karen, põe as crianças para se divertir e bora continuar. Antes de eu ir para a palavra diretamente, queria agradecer a Deus, todos que já adquiriram o livro, que fizeram os comentários. E se você ainda não adquiriu, esse é o meu primeiro livro de uma série sobre o reino. O pastor André, junto com uma pequena equipe, esteve no Café da Linha esse ano, na primeira escola Chofar Sertão, e nós falamos muito sobre reino. E esse ano a gente está falando reino, porque uma das coisas que eu me dei conta, depois de anos estudando a Bíblia, tendo feito seminário Palavra da Vida, que você estuda 2, 3, 4, 5 anos no seminário e pouco se fala do reino. Em muitos ministérios, muito se fala de reino, mas pouco se vive sobre reino. Muito se fala da volta de Jesus, mas pouco se entende de que Jesus só vai voltar depois que o evangelho do reino for pregado a toda criatura. Não é o evangelho de salvação, é o evangelho do reino. Salvação é uma parte de um todo, onde eu passo a fazer parte de uma dinastia. Você pode dizer aí, e enquanto quem está em casa escreve dinastia, o que quer dizer? Para você entrar na linhagem de um rei, você tem que fazer parte dessa dinastia. Um rei tem seus filhos, os filhos dos filhos, e eles vão se tornar a dinastia desse rei. O Deus, rei do universo, como diz o povo hebreu, Melech Haolam, o rei eterno. Melech é rei, Olam é eternidade. O rei da eternidade, quando ele cria os homens com um objetivo: vocês vão governar sobre a terra. Posso ouvir amém? Por isso ele dá domínio para os homens, por isso ele dá autoridade, ele dá poder para os homens. O que o homem perde lá no Éden? A autoridade. Como que você prova isso, Maurício? Com a Bíblia. Lucas capítulo 4, Satanás chega para Jesus e fala: ó, eu dou todos esses reinos desse mundo, porque a autoridade deles me foi entregue. Quem entregou? Adão. Isso e outras coisas mais, está no primeiro livro da série, um rei, um reino, uma dinastia. Autoridade e poder. Se você está a fim de adquirir hoje, você pode passar na loja, você que está aqui presencial, e a partir de segunda-feira nosso site
tanto meu pessoal como da loja volta. Ele teve um probleminha, mas ele volta a partir de segunda-feira. O que nós vimos no primeiro episódio? Que episódio, Maurício? É uma série? Sim. Desde o primeiro dia desse mês espiritual, eu estou fazendo uma série na internet, no YouTube. Então você que está no YouTube sabe disso. Nós falamos um breve panorama sobre o mês de Av, explicando as guerras do mês de Av, explicando o significado do mês de Av, explicando a tribo que está ligada ao mês de Av, explicando o código, tá? Falamos da estação profética e por que tantas pessoas estão iradas. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui e quem está em casa. Quem assistiu esse primeiro episódio? Levante sua mão, só para eu saber com quem que eu estou falando. Bacana. Se você assistiu o primeiro episódio, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, vou te dar uma pontinha para você estudar depois e assistir. Você já parou para pensar por que ou quanta gente está irada do jeito que está? Quem tem notado que as pessoas estão com mais ira do que normalmente? No trânsito. Sabe aqueles moços que passam e mandam você fazer exame de próstata? Já notou? Aqueles caras que falam mal da sua mãe como se ela trabalhasse numa casa que tem luz vermelha? Já prestou atenção? Então a galera que está irada, xingando os outros, gritando. E por que as pessoas estão tão desse jeito? Por que as pessoas estão tão ansiosas? Nesse primeiro episódio eu mostrei um panorama falando um pouco de Ló e falando um pouco de Daniel. Como o espírito e a alma deles foram tão afetados a ponto deles ficarem mal. Quando a atmosfera espiritual está ruim, todo o nosso ser reage em frequências. Foi sobre isso que a gente falou. E esse episódio se chamou Por que as pessoas estão tão iradas? Essa foi a parte 1. Depois, no segundo episódio, que foi ontem, quem assistiu o episódio de ontem? Segundo episódio? Beleza. Nós falamos sobre os perigos da estação e a troca das armas. Trocando as armas para a nova estação. Aí eu falei mais sobre Apolion, o destruidor. Falei principalmente sobre Simeão e por que Simeão perde a sua identidade e para de ouvir Deus e começa a ouvir a perversão ou a iniquidade. O nome Simeão, Shimon, quer dizer Shema Avon. Avon quer dizer iniquidade, perversão, o que é pervertido. Ou seja, o cara nasce numa estação que o mês chama Av, que quer dizer pai. Av e Abba é a mesma coisa em hebraico. Você já ouviu falar a palavra Abba, pai? Av, pai. O Shimon, que deveria ouvir a voz do pai, ele passa a ouvir a voz de outro pai. Assim como Adão e Eva, que ouviam a voz do pai, estava tudo bem. Quando eles passaram a ouvir a voz do pai da mentira, eles caíram. E aí falamos bastante sobre a serpente, sobre a letra, tá? Isso tudo está no segundo episódio. O que nós vamos ver hoje? Um pouco mais sobre a estação e um código muito poderoso, que eu tenho certeza que não só vai destravar algumas das nossas vidas aqui, algumas áreas que nós estávamos travados, mas vai nos ensinar a tomar posição nessa estação para agradar o coração de Deus. Antes, deixa eu só fazer a propaganda. Dia 5 de agosto, nós temos a última imersão profética do ano aqui em São Paulo, e eu gostaria que você que não fez, pudesse estar com a gente. Quem aqui já fez a imersão profética? Foi bacana? Se você fez, dá um glória a Deus, uhul, faz alguma coisa para a galera. Levanta a mão de novo, quem já fez? Você que não fez, procura alguém que fez e pergunta. Fala, e aí, foi legal? Tá? Vale a pena? Beleza, são 12 horas presencial aqui, não é online, é aqui na Casa MC São Paulo. Você passa 12 horas com a gente, das 9 da manhã até 9 da noite. Café, almoço, lanche, tá? Passa o dia, roda profética, ativação profética, principalmente você descobrindo quem é você e como se posicionar. Maurício, o que eu preciso ser? Você só precisa ser um filho de Deus que acredita em Jesus. O resto, a gente ajuda. Beleza? Se você não acreditar em Deus, não acreditar na Bíblia, não adianta, eu não posso te ajudar. Porque a única ferramenta que eu tenho para te ajudar é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Tá? Beleza? Se você está afim, você que está em casa, escreve aí, eu quero IP 1.0, escreve para o nosso WhatsApp. Você que está em casa, quer comunicar com a nossa galera também, com a Roslane, com a Vitória, esse é o celular do Instituto Chofar, você pode falar com a gente. Beleza, vamos para a palavra? Quantos amam a palavra de Deus? Eu também, muito. E lá em Mateus, fala um pouco sobre algo que a gente está vivendo. Quem aí já ouviu falar, Jesus está voltando?
Eu ouço falar isso desde que eu me entendo por gente. Tá? Mais ou menos com 3 anos de idade, eu achava que eu já me entendia por gente. Porque eu fiz xixi no pé de uma moça. Então, quando você tem idade para mijar no pé de alguém, você já tem idade para achar que é alguma coisa. Né? O nome da moça era Geni, e naquela época tinha lançado aquela música, Joga Pedra na Geni. Quem é desse tempo do Joga Pedra na Geni? Só para saber a idade de quem eu estou falando, beleza. O pessoal mais novo entra no Google, descobre aí. Mas tinha uma musiquinha, obrigado pastor. Tinha uma musiquinha chamada Joga Pedra na Geni. Tinha uma moça chamada Geni que trabalhava na casa da minha avó. Eu achei. E tinha uns negócios lá, faz não sei o quê, maldita Geni. Quantos lembram disso? Pois é, eu fui e mijei na Geni. Levei uma surra do caramba. Minha mãe me deu uma surra, não sei. Não, minha avó. Minha avó me deu uma surra de vara de marmelo. Quem já passou por esse manto? Gente, arde. Eu lembro que depois dessa surra eu fiquei tão bravo, quebrei a vara de marmelo da minha avó. Aí minha avó me chamou e falou, venha cá. E me mostrou, ela tinha um feixe de varas de marmelo guardado. E me deu outra surra. Apanhei 2 vezes, nunca mais briguei com Geni. Qual foi a vingança de Deus? Me deu uma mãe espiritual chamada Geni. Anos mais tarde, 19 anos mais tarde, quando eu fiz 22, quando eu nasci de novo, minha primeira mãe espiritual que cuidou de mim foi a evangelista e profeta Geni, que é membro lá da casa MC São José. E olha a grande vingança de Deus. Além dela ter sido minha mãe espiritual, hoje eu sou o pastor dela. Olha que legal, como Deus faz as coisas. Mas Maurício, o que isso tem a ver com o que você vai pregar? Naquele tempo, minha avó já falava que Jesus ia voltar. Minha avó esperou ardentemente, fervorosamente. Meu avô esperou. Eu espero a volta de Jesus. Por anos, depois que eu fiz o seminário, eu discuti com as pessoas sobre a volta de Jesus. Eu discutia sobre se Jesus voltaria antes do milênio, depois do milênio, tribulação. Eu me lembro que a última discussão que eu tive foi em Portugal. Eu passei 36 horas discutindo sem dormir. E depois de 36 horas, a esposa do pastor Fernando, uma cabo-verdiana, pastor Fernando português, eu estava em Lisboa, no Conselho de Sintra, no apartamento do pastor Fernando, um mestre da Igreja do Nazareno de Portugal. A irmã entrou no quarto, falou, é o último alimento que eu trago para esses 2 jumentos. E ele olhou assim assustado e falou, vocês 2 são parvos? Estão loucos? Faz 36 horas, não dormem, ficam nessa, Jesus volta, não sei quando. Daqui a pouco Jesus volta, vocês ficam e vão para o inferno. A partir desse dia eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais vou discutir essas coisas. Que não leva a nada. Maurício, você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Mas antes o evangelho do reino precisa ser pregado. Então, Deus me deu um baita de um sogro espiritual, o pai espiritual da minha esposa, que me ensinou o seguinte: eu creio na volta de Jesus, na segunda vinda, mas eu ainda trabalho pela primeira, porque tem muita gente para ser salvo. Então, em vez de ficar discutindo se vai ter tribulação, não vai ter tribulação, que é tribulação, eu já passei essa semana. Quem já passou? A gente passa um monte de coisa. Piadas à parte, ao invés de ficar discutindo essas coisas de teologia maluca, trabalhe ganhando uma alma para Jesus. Que a maioria desses caras que discutem trazem 3 problemas: um para si mesmo, outro para a sua própria família, e o terceiro, não produzem nada. Estão produzindo, na verdade, terror e pavor nas pessoas. Oi, Jesus vai voltar. Meu Deus! E isso, quando Jesus explica, ele traz um panorama para a gente e entender um pouco da estação que a gente está vivendo. Porque toda vez que começa a ter problema, quando veio o Covid, foi a última grande onda, o pessoal, ai, Jesus está voltando. Não, a pior, a última agora, acho que foi Ucrânia e Rússia. Não, será que foi Taiwan e a China? E toda hora que surge um rumor de guerra, tem esse papo, Jesus está voltando. Terremoto, Jesus está voltando. Então Jesus vai e fala, certamente ouvirei falar de guerras, rumores de guerra, vede, não vos, vira para o seu vizinho e faz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Diga, ainda não é o fim. Aí você vai um pouquinho para frente, no capítulo mesmo 24, no verso 12, diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lembre-se que amor não é sentimento, não é poesia, nem canção.
Amor é ação, amor é atitude, é o que eu faço para você demonstra o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pediu para dar e escrever uma canção. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez uma poesia. Não. Ele deu o seu próprio Filho. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor é ação. E o amor começa a esfriar, ou seja, eu não tenho mais atitude. Eu falo para você, mando coraçãozinho no Instagram, no Facebook, escrevo, boto coraçãozinho no WhatsApp, mas eu não faço nada por você. Não faço nada pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, pelo estrangeiro. Isso não é amor, isso é falatório. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino. Deus é quem governa a sua vida. Pai, em nome de Jesus, governa a nossa vida. E nos próximos 30, 40 minutos nos dá algo prático, objetivo e poderoso para podermos, primeiro, agradar o teu coração, segundo, atrair a tua presença, e terceiro, estabelecer o reino aqui na terra como ele já é no céu, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? E aí, quer fazer a diferença? É o nome da nossa mensagem de hoje, terceira parte de Tempos e Estações do mês de Av, 5.783, e Tempos e Estações de julho 2023. Você sabia que houve uma recente pesquisa nos Estados Unidos sobre os cristãos? E essa pesquisa demonstra que mais de 40% dos evangélicos nos Estados Unidos dizem ter pelo menos 3 igrejas. Como assim, Maurício? Mais de 40%? Não, eu não sou fiel a uma igreja. Eu vou na X, mas também frequento online a Y e faço cursos com fulano. Mas qual igreja? Não, eu sou de todos. Eu não sei se a pessoa é bipolar ou onipresente. É trifásico, é esquizofrênico. Onde que a pessoa está? Como que eu posso pertencer a 3 casas? Como que eu posso fazer parte e ser fiel a 3 famílias? Seria a mesma coisa que eu ser corintiano e palmeirense. Não funciona, você vai morrer. Vai ficar no meio das 2 torcidas, vai apanhar dos 2 lados. Ai, pastor, mas igreja não devia ser dividida. Não devia mesmo. Mas eu preciso estar num lugar. Porque quando eu pertenço a um lugar, eu cresço e posso medir e ser medido. O que quer dizer isso? Eu posso medir. Eu comecei o ano desse jeito, eu estou melhor? Estou melhor financeiramente? Estou melhor emocionalmente? Estou melhor espiritualmente? Minha família está melhor? Como que meu filho está crescendo? Agora, eu estou aqui, estou lá e acolá, é a mesma coisa que você ir em 3 academias, chega no final você não vai em nenhuma. Ou você ir em 3 nutricionistas diferentes, não funciona. O perigo de ir em 3 lugares diferentes é que o pastor número 1 te manda fazer 21 dias de jejum, você faz. Quando está acabando, o pastor número 2 diz que você vai fazer 40 dias de jejum. Se você sobreviver, no meio desse jejum, o outro pastor fala mais 30 dias, morreu. Você tem que obedecer os 3, você não é rebelde? Mas é pesquisa, né? É nos Estados Unidos, as coisas não demoram para chegar aqui não, né? E não está muito diferente. Na mesma pesquisa, mais de 70% dos cristãos se envolvem com algum tipo de comentário contra um líder, pastor ou igreja nas redes sociais da internet. Mais de quanto? Mais de 70% dos cristãos entrevistados confessaram que nos últimos 12 meses fizeram algum comentário, participaram, direto ou indiretamente, de algum chat, de alguma coisa, no Instagram, no Facebook, no TikTok, onde for, no YouTube, falando mal, ouvindo falar mal ou criticando alguma igreja, algum pastor, algum líder. Eu gostei do silêncio. Porque não é diferente com a gente. Hoje mesmo, eu estava saindo de casa, minha esposa me mostrou um negócio de um pastor com outro irmão, os 2 discutindo. E às vezes parece que a gente entra nesse negócio e fica torcendo, dá um murro na cara dele. Em nome do Senhor Jesus. Gente, eu vou confessar para vocês, eu gostaria muito de ter um bar evangélico. Maurício, para que serve o bar evangélico? O palco
da onde ia ter música, ao lado teria um octógono. Pense nesse bar. E nesse octógono, todo pastor, todo líder que tivesse uma treta, ia lá sair na porrada com o outro. Sair na mão. E a gente iria apostar. Metade fica para casa. Não, de verdade. Pastor Silas se lascou. E pastor caiu que levantou. Os dois pastores, um já lutou jiu-jitsu, por acaso, e a gente colocaria os dois para lutar. Já imaginou essa cena? E a gente aposta, R$100 num, R$100 no outro. Todo o dinheiro vai para o sertão, alguém diga aleluia. E aí resolvia, e falava, para de falar mal do outro, desce a mão na cara do outro. E se perder, faz o desafio daqui a 6 meses, treina mais. Eu resolveria a situação desse jeito. Vire para mim e diga, graças a Deus, você não é Deus, Maurício. Mas que seria divertido, seria. E só entra crente, não entra ninguém de fora. Tem que ser crente, dizimista, membro de uma só igreja, não é tripartido. Tá? E tá lá, seria legal. Não pode falar mal do outro na internet, não pode xingar a doutrina do outro, e sai na mão e vê quem ganhou. Nesses 6 meses, quem ganhou, fulano. Pronto, daqui a 6 meses, desafia de novo, sai no braço. Dá vontade. Às vezes dá vontade de pegar a cinta e bater. Por que você está falando isso, Maurício? Porque tudo tem a ver com a estação que a gente está vivendo. O que está acontecendo? Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala uma série de coisas. Entre a primeira e a segunda carta, acontece um negócio muito interessante. Alguém manda uma carta falsa em nome de Paulo, dizendo que já tinha havido o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, por sua feita, já tinha acabado tudo, não haveria mais a volta de Jesus. Estou falando do mesmo assunto. Para isso, então, Paulo tem que se defender e dizer, eu não escrevi essa carta. Então ele escreve a segunda carta e diz o seguinte, capítulo 2, do verso 1 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Fala, demovais e perturbar. E aí ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Ei, está entendendo por que ele escreveu? Ele não mandou uma carta, mas mandaram em nome dele dizendo um negócio. Os mortos tinham ressuscitado? Tinham, no dia que Jesus foi crucificado. Sim ou não? Está escrito. Deu meio-dia, sepulcro abriu, saiu um bando de gente ressuscitada. Beleza, eles usaram isso, usaram o nome de Paulo e mandaram uma carta para esses caras. Então Paulo está dizendo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está dando um alerta para aquele povo. Demovais no grego é saleuo. Vira para o seu vizinho com cara de teólogo e diga saleuo. Mas para fazer cara de teólogo, você tem que ter uma cara assim meio de bonito. Fala saleuo. Ou seja, isso quer dizer, eu estudo sobre Deus, eu sei as coisas de Deus. Movimento produzido pelos ventos, tempestades, ondas, agitar, sacudir, perturbar alguém. Paulo então está dizendo, ei, não se deixe perturbar e não ouça qualquer vento. Porque você tem que lembrar que quando é anunciado, o Espírito Santo diz, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas nós ouvimos a sua voz. Vento. Não ouve qualquer vento, ouve o vento de Elohim, diga Espírito Santo. O vento do Pai, Filho e Espírito Santo. Perturbar, diga troel. Troel quer dizer aborrecer, atemorizar, está aborrecido, clamou, está alarmado. Tá? Não permita que seu espírito seja movido por qualquer vento, nem sua alma tomada pelo pavor. Peraí. Quem estuda comigo já sabe, quem não estuda,
Acha aí na internet, você vai ver o Tempos e Estações do mês passado, a gente falou de um espírito chamado Lilith, tá? Esse espírito de Lilith, ele é conhecido como pavor noturno, porque Lilith vem da raiz Laila, diga Laila. Laila quer dizer noite. Por exemplo, Laila Tov, boa noite. Diga Laila Tov, boa noite. Isso é em hebraico, Laila Tov, boa noite. Lilith vem de Laila, que é o pavor noturno. O pavor, vamos ler o contrário? Cuidado para que o pavor noturno não sopre um vento que te mova para fora da sã doutrina. Quem está comigo? Cuidado para que uma ideiazinha não tome conta do teu coração e te demova. Agite você a ponto de você perder a sua firmeza em Cristo e começar a andar de vacilão. Vira para o seu vizinho e diga: não seja vacilão. Escreve você aí: não seja vacilão. Como é que nós podemos estar perturbados? Primeiro, uma notícia. Quantos concordam? Cobertura, turbado, trevas. Perturbado, aquele que foi coberto por trevas. Está entendendo? Sim ou não? Então, como que a gente fica perturbado? Quando uma notícia ruim chega e eu permito que isso ofusque a luz das boas novas do Evangelho, ofusque a luz da esperança que o Evangelho me traz, e eu começo a ficar tomado por medo e pavor. Jeremias passou por isso, lá no capítulo 23, do verso 33 ao 40, ele fala disso, que ele ficou extremamente perturbado, por causa das más notícias que vieram. Segundo, por alguma coisa que incomodou por dentro. O irmão Ló, como eu citei na primeira live, foi perturbado dentro dele, porque dentro dele havia um padrão moral que ele recebeu com a família de Abrão, e agora ele estava numa terra totalmente imoral, indecente, sodomita, Sodoma, tá? E aquilo perturbou o irmão Ló. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. E terceiro, Daniel, por revelações do mundo espiritual. Quando você começa a ver a operação das trevas, isso te perturba, você fala: uau! Meu Deus! Quando o Senhor começa a mostrar, não a parte dele, gente, que toda vez que Deus mostra a parte dele, você levanta. Quem já assistiu Coração Valente? Gente, eu amo aquela cena no final do filme, quando William Wallace está lá na frente e fala, e no final em inglês ele fala: charge, avançai. Eu amo ver aquilo, e eu fico imaginando no mundo espiritual, o Senhor dos exércitos nos chamando e dizendo: avançai, porque existem milhões de almas esperando, e nós não vamos nos entregar, porque a palavra, e Ele mesmo, que é o verbo vivo, prometeu: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Avançai. Só que quando você olha o lado das trevas, você fala: Marquinho, deu ruim. Então eu quero deixar um alerta para todos nós. Além de você tomar cuidado com a ira, porque mês passado tinha a influência de Lilith, só que presta atenção nisso aqui, Lilith, ela opera pelo poder da lua, por isso lá na Bíblia fala dos lunáticos. Eu já fiz essa pergunta aqui na igreja, para quem trabalha na medicina, com enfermaria, com enfermagem, com esses negócios, toda viração de lua dá doido no hospital. Por quê? Influência de Lilith, deixa a pessoa lunática. Só que a lua só pode fazer algo se existe sol. E a prova disso está lá na batalha de Josué, quando tem que parar o sol e a lua. Porque daí os dois estão operando junto, Lilith e Apolo, que é o que domina nesse mês no mundo cósmico contra nós. Por que a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira? Aí a teologia que não crê na guerra espiritual vai dizer: você não pode dormir iradinho com o seu parente. Tá certo, mas isso é para a escola dominical quando a gente é criança. Espiritualmente quer dizer: não deixe Apolo dominar a sua ira, porque irar não é pecado. Senão não estaria escrito: irai-vos e não pequeis. Eu posso até ficar irado, mas eu não posso ser dominado pela ira. Porque dominado pela ira, Simeão e Levi fizeram o que fizeram e mataram gente de aliança.
O pai Jacó tinha feito uma aliança com aqueles caras tinham se circuncidado, aqueles caras agora faziam parte de uma linhagem nova. Mas Levi, Samuelzinho e Simeão, Levi e Simeãozinho, ouvem a voz da iniquidade, ouvem a voz da ira e são movidos por Apolo e saem matando os caras em plena dor. Está comigo ainda, sim ou não? Agora, hoje, por mais que alguém aqui fale, não, quer dar um murro na cara do outro, quer dar um tiro, ninguém faz. Mas a gente faz pior. E a gente mata as pessoas com isso aqui. Sim ou não? Você mata um ministério com isso aqui. Você mata um casamento com isso aqui. Você vai a poder, tanto poder, que Deus disse, haja luz. E houve luz. A poder. Eu estou preparando para o fim desse mês uma última mensagem do mês de ativar o poder do reino sobre o poder da palavra. Deus está pedindo que você ponha palavras em ação. E Ele quer que você fale para que aconteça, porque você é filho dEle. Lá em 2 Samuel, no capítulo 1, do verso 1 ao 10, acontece um negócio. Davi, o rei, recebe a notícia da derrota, da morte do outro rei, Saul. Acompanhe na sua Bíblia. Você que está em casa, você que está aqui, abre sua Bíblia e vê se é isso mesmo. Davi tinha sido ungido, segundo alguns historiadores, 13 anos antes, dentro da casa do pai dele. Ele já tinha sido ungido em Judá, e agora faltava a última unção, que seria de todo Israel, mas ele não poderia ser ungido enquanto houvesse outro rei. Quem seria o primeiro cara a celebrar a morte de Saul? Davi. Pô, bicho, faz 13 anos que eu espero esse desgraçado morrer. Faz 13 anos que esse cara me persegue injustamente. Espera aí, porque uma coisa é você ter a vantagem que o outro vai embora, que você assume o cargo dele. Agora, pior é quando você foi injustiçado por alguém que você serviu, que você amou, que você se deu, e essa pessoa te perseguiu, quis ter um mal. Davi tinha tudo para dizer, glória a Deus, o Senhor fez vingança. Mas não. Olha o que o irmão Davi fez. Do versos 11 e 12. Davi rasga as vestes, chora, pranteia, jejua, até a tarde, junto com seus homens. Pela morte do ungido de Deus. Mas o cara era um canalha, mas não deixou de ser ungido. Mas não deixou de ser ungido. E Davi tinha uma gratidão. Davi tinha um amor, um respeito. Nessa noite você pode decidir ser Saul ou ser Jonatas. Maurício, do que você está falando? Você não está falando de Davi? Não, porque Davi é Jesus, é o amado. Saul queria o trono para ele, brigou pelo trono. Jonatas entendeu que vinha um que era maior que ele, que assentaria no trono, deu o cinto e deu a aliança. Eu não sei se você está me entendendo, mas essa é uma aula para maduro. Quem você vai ser? É a mesma tribo de Benjamim, é a mesma família. Você vai ser Saul ou você vai ser Jonatas? Mas voltando aqui para o exemplo de Davi, não só isso ele faz, mas no verso 15 ele manda matar quem matou Jonatas e Saul. Principalmente quem matou Saul. Leia aí, ele manda matar o cara. O cara vem, não, porque eu matei, porque ele estava lá, e ele pediu para eu matar ele. Meu, por que você não trouxe ele nas costas para a gente curar ele? Você não resgatou o cara? Sabe o que significa isso? Nós estamos diante de uma mesa de ceia de aliança. A tua dor tem que ser a minha dor. Ser família é o dia que eu apanho, você tem que chorar. O dia que você apanha, eu tenho que chorar. Ninguém aqui pode fazer mal para ninguém, porque a gente é uma família. Isso é ser família.
É entender a dor do outro. É passar pela dor junto. Maurício, então nós vamos começar a mandar matar os outros? Não. Mas eu venho de um lugar onde a minha palavra era sim, sim, não, não. E o que passasse disso ia para 7 palmos para baixo da terra. E eu estou vivo até hoje. Eu sou um cara de aliança, eu sou um cara de partido. Eu tenho partido. E, cara, eu garanto para você que se eu estiver no teu partido, eu estou junto com você para apanhar, estou junto com você para bater, eu estou junto com você para brigar, estou junto com você para construir, estou junto com você. Agora, se você começar a demonstrar que você não quer estar junto comigo, eu já tenho idade suficiente para cantar para você, vai com Deus e não me atrapalhe. Porque eu quero estar com quem quer estar comigo. Porque é Bíblia. Simples assim. Isso é ser família. Eu sou do tempo em que a igreja era apedrejada e a gente ficava junto. MCI, São José dos Campos. Nós fomos apedrejados várias vezes. O nosso telhado era lona. Mas a gente não era apedrejado, porque é uma época nova, a gente era atijolado. Tijolo, bloco. O feiticeiro entrou dentro da nossa igreja com as guias para amarrar o Espírito Santo que estava no menino. Fez abaixo-assinado para fechar a nossa igreja. E eu aprendi a lutar. E nós lutamos. Ao ponto do seu Zé, que era um feiticeiro, se tornar irmão em Cristo. Pedir perdão pelos pecados que ele cometeu. Porque ele falou, eu conheci algo que eu não sabia. Chamado amor. Porque era 6 da manhã. Faziam dias que a filha dele ardia em febre, já tinha ido para o médico mandou devolver para casa. E eu fazia um culto 6 da manhã, todo dia. E eu falei, todo mundo encosta nas paredes e começa a orar. E eu fiquei bem do lado da onde era a casa do seu Zé. Seu Zé estava saindo, eu não sabia. Tinha um muro enorme. E eu comecei a chorar e falar, Deus, livra a filha do seu Zé, abençoa a família dele. Pai, nós perdoamos todo o mal que ele está fazendo para nós. E nós agora, a nossa vingança. E ele parou para ouvir e falou, opa, os caras vão se vingar. A nossa vingança é a cura da filha dele. E venha com batismo de amor. Acabou o culto, fui para casa, tomei café, mais tarde voltei para dar atendimento. A secretária falou, Maurício, você não sabe quem está aí? Eu falei, não sei, se você não contar. Foi o seu Zé. Eu falei, manda ele na prefeitura encher o saco de outro. Não, ele falou que não sai daqui sem falar com você. Eu falei, eu tenho atendimento, é ele que espere. 12:00 eu não tinha atendido o seu Zé ainda. Ela, Maurício, o seu Zé está aí ainda. Eu falei, o velho chato. Tem uma hora que a gente deixa de ser espiritual uns minutos, né? Falei, manda ele procurar um advogado. Aí seu Zé chegou, falou, eu preciso falar com o senhor lá dentro do santuário. E eu estava como se fosse ali no corredor. Falei, o que é? Ele falou, tem que ser no púlpito. Falei, meu Deus, nem fala português direito. Jesus, espírito de orgulho religioso. Falei, vamos embora, seu Zé. E eu fui já amarrando, saí em línguas de emergência, xaracatá, demônio do inferno, saia daqui. E tá, Senhor, bota espada na cabeça. Na hora que eu virei, seu Zé ajoelhou, começou a beijar meu pé. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você é santo. Eu falei, sou mesmo, São Maurício. Ele falou, eu quero pedir perdão por todo o mal que eu fiz para você e para sua família. E ele começou a confessar toda a feitiçaria que ele fez para nós. O osso de boi que ele jogou na nossa porta e quebrou a perna do meu sogro e do assistente dele. O sal grosso que ele jogou na nossa escada. Todas as maldições que ele lançou contra nós. Ele falou, e vocês pagaram o mal com bem. Entregou a vida para Jesus, foi para a nossa imersão. Chegou na cura interior, seu Zé, eu vou morrer. Eu falava, Jesus, hoje não. Não, mas vão achar que eu trouxe o velho para matar aqui. O senhor sabe que tinha um abaixo-assinado contra a igreja. Mas ninguém arredou o pé. Nós éramos uma igrejinha pequena, com 30 e poucas pessoas, apedrejado todo mundo junto, ameaçado todo mundo junto, lacraram a porta da igreja, todo mundo junto. Hoje o que acontece? Não estou falando de você que veio, nem você que está online, é o que não veio. Qualquer coisa já se levanta contra. Do verso 16 ao 18, Davi faz um hino de lamento.
pela morte do ungido. Isso está registrado no livro dos justos. Eu tenho uma cópia em PDF do livro dos justos. Cara, é lindo o hino que ele faz para o cara que quis matar ele, para o cara que fez emboscada para ele, para o cara que fez tudo. Ele faz um hino de lamento. Onde estão os heróis da igreja que vão agir parecido com Jesus, que na cruz diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo? Será que eu estou falando com alguém? Pô, eu quero a guerra, eu quero as dimensões, eu quero... Ei, cadê o perdão? Cadê a unidade? Cadê ser família? Eu sou família com você quando me interessa o seu dinheiro, quando me interessa seu status, quando me interessa a sua unção. Na hora que eu já consegui o que eu quero, para você. Pastor, você está falando do quê? Do crime? Não, estou falando do mundo da igreja. Observe esse alerta. 2 Samuel 1:20. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis no escalão do Facebook e do Instagram, nem no TikTok, para que não se alegre as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Eu acho que esse texto é para os dias de hoje. Você viu que o pastor caiu em pecado? Aí bota lá na internet. Você ouviu falar que o pastor já separou da mulher? Você ouviu falar que a pastora adulterou? Pá, TikTok, pá, Instagram. É mesmo, desgraçado, eu fui dessa igreja. Esse pastor é um manipulador. Essa pastora é uma salafrária. E a gente vai pregar com a cara de pau para os outros. Vem para a família de Deus. Essa família eu não quero fazer parte não, irmão. Peraí. Essa família não. Porque o dia que eu errar, o que vocês vão fazer comigo? E eu sei que eu ainda erro. Como é que vocês vão me tratar? Ou os irmãos vão lá e dizem: irmão, você está errado, mas nós vamos te ajudar. E não publica. Nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, nem no WhatsApp, nem no TikTok, e qualquer outra rede que eu não sei que existe. Quem está comigo? Uou! Esse é o evangelho que eu quero. Se você não está afim de ser família desse jeito, por favor, ache outro lugar. Porque eu quero ser pai de uma família assim. Quero ser parte de uma família assim. Uma família que tem partido, sim. A gente pode até brigar entre a gente, mas não vai publicar para os outros. Por isso Davi pode usar com tanto poder e autoridade o sinete do rei, porque ele era um homem de aliança. Mas Davi é de Judá, mano. Saul é de Benjamim, mas Benjamim e Judá, ainda que sejam tribos diferentes, fazem parte do mesmo reino. Os caras são do Bola de Neve, mas são da nossa família, porque faz parte do mesmo reino. Mas são da Deus é Amor, mas fazem parte do reino. São presbiterianos, fazem parte do reino. Tribos diferentes, um só Senhor, um só pastor, um só rei. Eu quero usar o sinete do rei. Eu quero sim poder ter autoridade para dar decretos. Davi teve autoridade, porque ele não ouviu a voz da serpente. A voz da serpente dizia: faz festa, mano. Manda dizer, o desgraçado do Saul morreu. Não, é ungido. Ainda que ele tenha caído, ainda que ele tenha feito coisa errada, é minha família, é minha vergonha, é minha dor. Ele simplesmente se prostrou diante do Rei dos Reis, honrou o que Deus colocou em Saul, e Deus trocou as armas dele. Ele saiu da unção da casa do pai, da unção de Judá, para a unção de todo Israel, e o rei mais celebrado em toda a história. Um monte de maluco fala de Salomão, mas ninguém visita o trono de Salomão. Todo mundo visita o trono de Davi. Ninguém fala da restauração do templo de Salomão, a não ser o irmão mais cedo. Mas
todos anunciam a restauração do tabernáculo caído de Davi. Quem está comigo? Eu quero ser o primeiro hoje a pedir perdão por todas as vezes que eu falei mal de um pastor, todas as vezes que eu denegri a imagem de um profeta, ainda que tenham me ferido, eu perdoo. Por todas as vezes que, de alguma maneira, aqui dentro, eu me alegrei, foi bem feito. Eu sei que você nunca fez isso, me perdoe. Me perdoe. Mas o dia que Deus me deu essa revelação, eu tive nojo de mim mesmo. Eu falei, Deus, como é que o Senhor me ama, sendo eu miserável, pecador, desgraçado? Como é que o Senhor me ama, eu fazendo o que eu faço para a tua noiva? Porque quando eu estou falando de um pastor, eu estou falando da noiva de Jesus. Quando eu estou falando de um líder, eu estou falando da noiva de Jesus. E Jesus é ciumento. Davi entendia o poder da autoridade e da aliança. Cuidado para não ficar ouvindo falar mal da igreja e dos irmãos da família. Pai, eu peço perdão. No nome do Senhor Jesus. Por todas as vezes que eu deixei entrar no meu coração coisas contra a igreja, contra os ungidos, principalmente contra aqueles que me feriram, justificando essa atitude pecaminosa, justificando essa atitude abominável pela minha feridinha. Jesus, o Senhor foi traído e não falou mal de Judas. O Senhor foi vendido e não amaldiçoou Judas. O Senhor foi negado e não falou mal de Pedro. O Senhor foi esbofeteado. Deram fezes para o Senhor beber e o Senhor não amaldiçoou os romanos. Nos ensina, Jesus, a ser parecido com o Senhor. Nos ensina a levar a sério o que o Senhor leva a sério. Sua igreja, sua noiva, sua família. A começar de mim, na família MCI, eu peço perdão, Senhor. A começar de mim, na família real, eu peço perdão por não viver vida de família, por não viver vida de corpo, por não viver reino. Eu peço perdão ao Senhor. Arranca de mim, Senhor, todo o fermento da serpente, todo o veneno da serpente. Arranca do meu coração, da minha mente, arranca das minhas emoções. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que eu deixei a serpente plantar. Se você pode, vai pondo a mão nos seus ouvidos, no seu coração, na sua cabeça. Você que está em casa, você que está aqui. Fala, Senhor Jesus, me perdoe por não ser parecido com o Senhor, por me alegrar com coisas que te entristecem, por promover coisas, por participar de conversas, por curtir, comentar discussões na internet, que não se saiba em Gate, nem em Asquelon, a nossa dor. Eu não quero mais expor a noiva, expor os líderes. Eu não quero ser como Cã. Eu quero ser como Sem e Jafé e cobrir a nudez dos meus líderes. Me perdoe, Senhor. E nessa noite eu me levanto para fazer a diferença. Não quero mais participar de conversas, chats, nada que se publique coisas ruins dos meus irmãos. Limpa-me, Senhor. Lava-me. Cura-me, Senhor. Eu preciso do Senhor. Querido, se você se lembra de algo que você fez, falou, participou, peça perdão a Deus agora. Se você precisa pedir perdão para alguém, depois você envia uma mensagem, tenta marcar uma reunião. Se essa pessoa não quiser,
te ouvir, mande pelo menos uma mensagem, fale: eu te peço perdão. Com alegria eu falo algo para vocês. Teve um irmão que já congregou 3 vezes comigo, fez muito mal para mim, falou muito mal dessa casa, e no ano passado ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: apóstolo, Deus precisou me quebrar para eu entender o quão mal eu fiz para você e para a sua família ministerial. Eu sei que aqui não seria o melhor lugar, mas eu não sei se você está disposto a me receber ou falar comigo, porque eu fiz muito mal para você, e eu te peço perdão. Primeira coisa que eu fiz foi contar para todo o conselho dessa casa e depois para os líderes que esse irmão tinha feito isso. Esse irmão se chama Wesley, que era do Ágape. E eu publico isso nos ares, porque ele foi homem de pecar e homem de Deus de confessar. E hoje eu publico nos ares perdão. Publico no meu canal do YouTube perdão para esse irmão. Eu já mandei o WhatsApp, já perdoei, mas eu publico nos ares. A igreja precisa de mais gente assim, arrependido. Pecar aqui, todo mundo peca. Ah, desculpa, você não, né? Essa é a mesa que os pecadores são convidados a vir, arrependidos. Essa é a mesa que os pecadores são convidados a vir, dizendo: Senhor, eu não vou nem prometer para o Senhor que eu não vou fazer mais, mas eu vou pedir que o Teu Espírito Santo me ajude, e ao comer e beber, eu quero pedir que o Senhor me dê poder sobre esse pecado, poder sobre essa vontade que tem me dominado. Eu não sei o que tem te dominado. Alguns são viciados em fumaça, outros são viciados em pó, outros são viciados em hábitos de mentir, outros em violência verbal, outros em violência física, mas todos nós aqui pecamos. De alguma maneira, pensando, sentindo, falando ou fazendo, de alguma maneira nós pecamos essa semana. Peça seu perdão a Deus e nós pastores vão levar a ceia para você. Não rejeite essa ceia, essa não é a ceia dos perfeitinhos, mas essa é a ceia dos que estão querendo ser aperfeiçoados. E a visão que Deus me deu é o noivo entregando o anel de novo para a noiva. Porque todas as vezes que eu peco contra você, irmão, ou contra um pastor, eu estou quebrando a aliança. O Senhor não quebra, mas o Senhor está restaurando a sua autoridade na sua casa. O Senhor está restaurando sua autoridade sobre você mesmo, no seu negócio, na sua família. Que o Espírito Santo nos ajude nos próximos dias a extirparmos de vez da nossa vida todo esse veneno de serpente. Porque eu já vi, e se eu vi, eu participei de conversas nojentas, onde há uma certa jocosidade e alegria em falar da desgraça de um pastor, da queda e divisão de uma igreja. Será que o noivo se alegra? Será que Jesus, sentado à direita do Pai, fala: uhul, que legal, minha noiva se esquartejando? Maurício, então você está fazendo a pregação da tolerância? Não. Eu estou fazendo a pregação da volta à semelhança. Eu quero ser semelhante a Jesus. E quero, junto com você, ser transformado e aperfeiçoado. Por isso é bom congregar, eu preciso de você. Você pode me medir. Você pode me medir pelos sermões, você pode me medir pelo meu humor, pela maneira que eu entro, que eu saio. Você pode me medir de várias maneiras. E pode me ajudar, orando por mim, dizendo para mim: Maurício, isso, o jeito que você fala não é legal. Muda isso. Por isso a gente é família. Por isso eu amo ser família. A psicologia talvez diga que é perigoso demais esse negócio de chamar de pai. É muito perigoso, mas continua sendo a velha receita de Deus.
E eu precisei e continuo precisando de muitos pais, de muitos amigos, de muitos irmãos. Eu estou te preparando para a gente entrar nessa estação de Av, a estação da paternidade, a estação de um amor que te toma e te constrange a ponto de te impelir a fazer, falar coisas que você nunca faria por você mesmo. Mas isso chama-se o poder do amor. O amor que te faz perdoar quem não merece. O amor que te faz andar a segunda milha com quem você detestaria andar. E o amor que te faz interceder por quem você gostaria que nunca mais estivesse perto de você. Interceder por quem mais te feriu. Afinal de contas, Jesus está sentado à direita do Pai intercedendo por mim e por você, que o ferimos e o matamos, porque a morte de Jesus não foi pelos romanos nem pelos judeus, foi pelo meu e seu pecado. Ele levou sobre si o seu pecado e o meu, e Ele continua intercedendo por nós, seus exatores. Ele continua apaixonado por nós. Ele continua olhando para nós e nos vendo na nossa melhor versão. Será que o Senhor pode batizar o teu coração e o meu coração hoje com amor pelas pessoas que te feriram, a ponto de você vê-las transformadas e de você olhar para elas como Jesus está olhando hoje? Senhor, eu estou cansado de ser afligido e perturbado por esse mundo. Eu estou cansado, Senhor, de reagir na mesma frequência. Eu quero responder como o Senhor responde. Eu quero ser como o Senhor é. Me dá os teus sentimentos e teus pensamentos que são mais altos que os meus. Jesus não é mais uma ceia, não é mais um Shabat, é o Shabat da nossa mudança, é o Shabat do nosso posicionamento. Eu saio da posição de justiceiro, eu saio da posição de vingador, eu saio da posição de me alegrar com a desgraça e me posiciono na superabundante graça, no seu amor. Você pode dizer isso: Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor. Fala mais alto: Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor. Quando eu comer, quando eu beber, Jesus, me impregna do Senhor. Quando eu comer, quando eu beber, Jesus, que essa lavagem de água da palavra tenha me limpado. E agora o seu DNA, Jesus, de amor, o seu DNA de vida, o seu DNA de perdão, o seu DNA de reconciliação, de rei, impregne todas as células do nosso corpo, nosso DNA, nosso RNA, tudo seja transformado. Eu quero que nos próximos minutos, antes de cearmos, nós possamos adorar em espírito apenas. Eu não quero que você cante a canção A, B, C. Independente da letra que for cantada, eu quero que você faça a tua canção para o Senhor. E que nós venhamos selar no altar uma oferta. Nós estamos diante da maior oferta do universo. Essa mesa simboliza a oferta de Deus. Ele deu o corpo do seu filho. Ele deu o sangue do seu filho como propiciação pelos nossos pecados. E eu queria convidar você a selar como oferta isso. Se você quer uma mudança de vida, se
Se você acredita, essa palavra mexeu com você, sela isso no altar. Porque isso não vai afetar só você, vai afetar teus filhos, tuas filhas, vai afetar as gerações. Tem cachorro que herdalabás. Você que está em casa tem um QR Code, você pode ofertar. Se você congrega conosco, você pode também trazer os dízimos. Você que está aqui na casa, se você é membro, faz parte dessa casa, traga seus dízimos, traga suas ofertas. Mas se você não congrega aqui, não traga dízimo. Dízimo você traz na casa que te alimenta, na casa que te entesoura, na casa que os líderes, pastores jejuam, oram por você, torcem por você, ligam para você quando você falta, porque você faz falta. Não é porque uma cadeira ficou vazia, é porque uma parte nossa não estava. Vamos adorar. Você que está em casa, adore. Tome a sua ceia. Nós já vamos desligar a internet para você ter a sua comunhão com a sua família. Obrigado por ter participado. Se essa palavra fez bem para você, daqui a pouco encaminha ela, daqui uma meia hora, encaminha ela para uns 10, 20 amigos. Se você precisa pedir perdão para alguém, encaminha essa palavra também. Espero que ela tenha te edificado. Espero que ela tenha te encorajado a fazer a diferença. A diferença não está no poder da minha eloquência, na cura, mas está na minha busca em ser mais parecido com Jesus e agradar o coração do nosso Pai. Deus abençoe você que está em casa. Obrigado por ter participado.